Na paz do Senhor? Que bom. Então tá bom. Semana passada nós vimos a continuidade do nosso estudo, a vontade de Deus para a época da igreja. Falamos a respeito de alguns princípios, de falar a verdade, do caráter de Jesus Cristo em nós. Falamos do Espírito Santo que habita em nós e nos transforma à imagem dele. Falamos de imagem como uma duplicata, uma representação, uma manifestação. Falamos da vida cristã, lembram, comparada com um edifício, e falamos também da vida cristã comparada com um corpo, Falamos que, quanto ao corpo, a Bíblia nos declarava que nós somos fortes quando estamos unidos por todas as juntas e medulas que unem o corpo, unidos por todas as juntas e medulas. E falamos que em termos práticos para nós, que ele está comparando com um corpo e está comparando como membros bem ajustados, A Bíblia fala assim, membros bem ajustados, segundo a operação de cada parte e por causa das juntas e medulas. E vimos que isso falava de amor. Amor é a juntura que nos deixa bem ajustados e cada um fazendo a sua parte no corpo para que o corpo cresça. E vimos também isso quanto a um edifício em construção e as pedras vivas que somos, que Deus nos fez. Vimos então que o Velho Testamento foi escrito para nosso ensino e para nosso exemplo, E que nós temos que prestar muita atenção na construção do tabernáculo que foi dado por Deus a Moisés. Vimos vários textos que diziam a Moisés que ele deveria fazer exatamente como tinha sido dito a ele lá no Sinai, que ele recebe as plantas, o projeto do tabernáculo do alto de Deus, e que cada pequeno detalhe daquele projeto era muito especial, tinha que ser seguido à risca, e que nós, da mesma maneira nós também não podemos construir nossa vida cristã de acordo com nossos próprios planos, mas temos uma planta a seguir que está na palavra de Deus, Amém? Não é para a gente construir a nossa vida cristã da nossa própria telha. Nós precisamos, como foi dito a Moisés, construir um tabernáculo. Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo para que Deus habitasse entre o povo. Aquilo era um modelo, foi dado para nosso ensino. Moisés deveria construir conforme uma planta, tinha todas as medidas, era medido com uma cana, Nós não entramos nesse assunto, mas a cana que foi dada pelo anjo tinha mais ou menos 2,40 m, era uma cana, então tinha 2 canas de largura, 3 de altura, não sei o quê, todo um trabalho muito bem projetado, que dava a Moisés detalhes, e que não deixava Moisés fazer o tabernáculo de qualquer jeito. Não é, me faça aí uma casinha do jeito que você achar bacana. Não. Tem todo um plano. Isso aponta para nós, que agora somos o tabernáculo de Deus. Amém? Alguém aqui se habilita a ser habitação do Deus vivo? Não de qualquer jeito. Então, da mesma maneira, nós também não podemos construir nossa vida cristã de acordo com nossos próprios planos, mas temos uma planta, e isso está escrito aqui. Como é que a gente deve viver? Falamos sobre ler o manual de instruções, que o Criador deixou para nós, para que a gente opere de maneira adequada. E aí assim a gente não vai viver a nossa própria maneira e não vamos fazer uma construção conforme as nossas ideias, mas conforme uma planta celestial que nos é dada pelo Espírito Santo.
A Igreja de Jesus perdeu essa direção pelas muitas tradições e ensinos de homens. Quando eu fui para Ubatuba, agora nas últimas férias, aí em julho, fiquei lá 10 dias, eu fui lá na Livraria Nobel e comprei uma trilogia, 1.400 páginas. 3 livros de 400 e tantas páginas, quase 500 páginas cada um. Falta 100 para eu ler. 1.300 eu já li. Falta 100. A trilogia é a respeito de... É romance, não é um livro de história, mas ele é historicamente correto, fidedigno. Fala da Idade Média, dos anos 1300. Fala de Santa Inquisição e fala dos dominicanos e das perseguições que a Igreja, por desígnio de Deus, cometeu. Eles estão lastreados num versículo que diz: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O Papa gostou tremendamente desse versículo, Papa Clemente, e ele morou em Avignon, na França. Eu estou lendo esse treco todo aí. E os padres, bispos, arcebispos, cardeais, todos ligavam e desligavam ao seu bel prazer. Ligou, está ligado. Você está queimado. Eu te absolvo. Você vai para o inferno. Você tem que morrer. Você tem que viver. E assim por diante. O tempo inteiro na Idade Média, né, a Santa Inquisição queimava supostas bruxas na fogueira. No fim, a trilogia ela leva a uma busca incessante naquela época, com guerras entre a Inglaterra e a França, pelo Graal. Graal, alguém sabe o que é o Graal? Santo Graal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O Santo Graal é o cálice, supostamente, que Jesus usa na última ceia, que ele pega, toma e dá e distribui para os seus discípulos, para cearem juntos na Santa Ceia. O Santo Graal é o cálice. A igreja era totalmente corrompida. E eu estou falando isso porque eu li aqui, a Igreja de Jesus perdeu esta direção pelas muitas tradições e ensinos de homens. Eles matavam em nome de Deus, mandavam para o inferno em nome de Deus. As mulheres eram, você é bruxa. Por que ela é bruxa? Porque ela adivinha o futuro. Mas o que adivinha o futuro? O que ela fez? Não, ela disse que a cidade ia toda morrer à espada. Mas é que eles estavam em guerra e a mulher estava falando brava, porque estavam queimando ela com brasa para ela confessar, que ela dizia, então, amaldiçoou todo mundo que estava queimando ela com ferro em brasa, que eles iam todos morrer à espada. E por causa disso eles então entenderam que ela estava prevendo o futuro e fogueira nela. E assim por diante a gente vê todo um monte de maluquices que, em cima do que é tradição de homens e má interpretação da palavra de Deus, deu origem aí, deu lugar a muita morte, muita perseguição, né? A igreja perdeu a direção, se lastreou em muita tradição de homens, não podia matar padre, porque se matou um padre, você ia para o inferno. Mas outro padre podia, se gostasse de você e você fizesse alguma coisa de bom para o padre, te perdoar por ter matado o outro padre. Então, vira um pampeiro, né? Você mata o padre, pronto, está condenado ao inferno, excomunhão, fora da igreja, suma daqui. E aí, agora? Não tem chance. Não, tem sim, é só você cair na graça de outro padre que ele te perdoa do primeiro negócio. Então você pode ser ligado e desligado do céu, dia sim, dia não, e vamos para lá e para cá. E assim foi a igreja muitos séculos.
e em doutrinas de homens e em tradições de homens, fazendo um monte de bobagem, um monte. Muitos papas foram coroados crianças, e tinha altas bagunças no Vaticano ou então na casa do Papa, onde quer que ele estivesse morando. Orgias, maluquices, festas, doideiras, negócio maluco. Mas o Papa, ele pode tudo. O Papa é infalível, né? A igreja, por conta desse você liga e desliga, decretou que o Papa, a infalibilidade papal, durou séculos, muito tempo. O Papa falou, está falado. Se ele desfalar, está desfalado. E pronto. E até que Paulo VI, 1960, ou perto disso, quando... Não, Paulo VI não, foi o João Paulo II, porque o João Paulo I foi morto, né, foi envenenado. Não gostavam dele, ele virou Papa, o João Paulo I, durou um mês, envenenaram ele. Próximo, aí entra o João Paulo II. E aí ele, quando assume, declara, a primeira declaração dele é: se eu errar, corrijam-me. Já tinha um pouquinho de luz no fim do túnel, né? Porque a infalibilidade papal caiu por terra ali. Ele mesmo se declara sujeito a erro. Mas até ali, essas tradições e ensinos de homens imperou durante muitos séculos da igreja, mas Deus está restaurando todos os fundamentos, um por um, preparando a noiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós paramos por aqui. O primeiro dos fundamentos é estabelecer Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida. Vamos lá. Vamos voltar aqui em 1 Coríntios 3, abra lá comigo, e aqui a gente retoma. 1 Coríntios 3, 10 e 11, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Paulo lança o firme fundamento. Nós lemos que nós devemos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que apóstolos e profetas lançaram. Fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento, gente, é a afirmação de Pedro, quando Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o que Jesus diz: não foi sangue nem carne que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. Né? E ele diz para Pedro: Pedro, você é uma lasca de pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o firme fundamento sobre o qual se edifica é: Jesus é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Quais edificadores rejeitaram? Os judeus. Seu próprio povo o rejeitou. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Amém? Ele foi rejeitado por um monte deles, mas outros tantos o receberam. E estes lançaram o fundamento. Qual é o fundamento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a rocha, Jesus, Ele é o fundamento. Sobre ele deve ser edificada a igreja, não sobre Pedro. Né? A igreja contemporânea, aí, a igreja desde o primeiro século, porque não existia essa distinção entre a igreja católica e a igreja protestante, que protestou contra algumas loucuras que a igreja católica fazia, como eu contei algumas aqui, da Idade Média. Então, não existia outra igreja, era uma igreja. E essa igreja praticou um monte de
absurdos, de loucuras, de coisas fora da palavra de Deus. Deus vai restaurar e vai estabelecer o firme fundamento, não mais sobre o que aquela igreja declarou. Eles entenderam: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro é o substituto de Jesus, e ele é a pedra. Mas Jesus está falando: Cefas, Pedro, tu és Petros, lasca de pedra, pedrinha. E sobre esta Petra, sobre esta rocha, ele está falando para Pedro: Pedro, você está declarando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Ele fala para Pedro: Pedro, você é uma lasquinha de pedra, você é uma pedrinha. Na verdade, gente, é assim. Cristo é a rocha, uma baita rocha. Quando ele morre, ele se multiplica. É como se tivessem posto uma dinamite lá no meio e explodido Cristo. E ele morreu. Morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscita, aquela rocha que é Cristo, que explodiu, se transformou num monte de lasca de pedra. Estão comigo? Pedro, você é uma lasca de pedra. Nós somos o corpo de Cristo e nós temos que sermos edificados como corpo de Cristo. Fazer todo mundo voltar a ser uma rocha. Nós todos juntos somos uma rocha só. É como Cristo, a rocha, tendo explodido, deu origem a um corpo de Cristo que é feito de um monte de lasca de pedra. E nós temos um perfeito lugar de encaixe. Você não se encaixa no lugar errado. Você tem que ir lá aonde você explodiu e colocar com os vizinhos certos para você encaixar e transformar outra vez numa única rocha. Pois é, aí Jesus está dizendo para Pedro: você é uma lasca de pedra, mas sobre essa rocha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. A tradição dos homens diz: Pedro, você é o cara. E depois de você vem mais um, e depois outro, e depois outro. Pedro nunca esteve em Roma. Diga para o seu vizinho: Pedro nunca esteve em Roma. O apóstolo dos gentios era Paulo. Amém? O apóstolo dos judeus era Pedro. Ficava em Jerusalém. Não saía de Jerusalém nem a pauladas. Né? Tem que ir alguém para Antioquia. Manda o Barnabé. O Pedro ficava em Jerusalém. O apóstolo dos judeus era Pedro. O apóstolo dos gentios era Paulo. Paulo morreu em Roma. Pedro nunca pisou em Roma. Né? E essa situação de colocar Pedro como sendo a rocha é um engano enorme. É mais ou menos como chamar Maria de mãe de Deus. Estão comigo? Qual é o engano de se chamar Maria mãe de Deus? Qual é? Maria mãe de Jesus. Jesus homem, certo, mas por que ela não pode ser chamada de mãe de Deus? Jesus não era Deus? Por quê? Não. Eterno. Deus é eterno, não nasceu. Deus não nasceu. Ok? Então não tem mãe. Então ela não pode ser chamada mãe de Deus. Ela deu à luz a Jesus. Ok. Está tudo certo. Ele era Deus, se fez homem. Ele se fez homem, encarnou. Tomou a nossa forma. Tá? Mas ela não é a mãe de Deus. Por quê? Porque a mãe de Maria chamava Ana. Ela nasceu. Ela começou. Deus não. Ok? Então, é a mesma coisa. Você chamar Maria de mãe de Deus é um erro teológico absurdo,
para um teólogo, ele fica todo na vontade de esganar. Por quê? Claro, ele sabe que Deus é eterno, não tem começo. Como é que Maria é mãe de Deus? Deus não tem mãe. Mas por quê? Porque ele é eterno. A mesma coisa é querer colocar Pedro como a rocha aonde vai ser estabelecida a igreja. Pedro é uma lasca de pedra. Ele é parte da igreja. Nenhum problema com Pedro. O problema é com a teologia montada em cima dele, com a teologia montada em cima de Maria. Nenhum problema com Maria. O problema é os homens e as suas tradições e as suas invenções, suas mirabolâncias, seus erros de conceito, de interpretação, de mau entendimento dos atributos de Deus. Faz errar. Bom, então, aqui em 1 Coríntios 3 a gente lê 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, é Paulo falando, como sábio construtor, o fundamento. Paulo lança o fundamento. Cristo é o Senhor. Cristo é o fundamento. Ele é a pedra rejeitada. É Cristo, é Ele, é Jesus, não tem outro. Esse é o fundamento. Outro edifica sobre ele. Outro quem é? Quem é outro? Paulo lança firme fundamento e outro edifica sobre ele. O que ele está querendo dizer é que não para em Paulo. Chega até os nossos dias. E cada um, depois de Paulo, vem Timóteo, Tito, que Paulo chama de meus verdadeiros filhos na fé. Tito, Timóteo e Estevão e outros tantos que foram martirizados, perseguidos, um monte de gente a quem Paulo deu a luz espiritualmente, apresentou Jesus, fez com que fossem salvos, convertidos pela palavra de Paulo. Outro edifica. Não é Paulo que edifica tudo, não é Jesus que edificou tudo, a gente tem edificado. E se nós vamos edificar hoje, é sobre o firme fundamento de apóstolos e profetas. E isso quer dizer o quê? Imputar o caráter de Cristo em cada um de nós. Porque edificar a igreja sobre o firme fundamento que é Jesus, não é preparar uma massa com cimento e areia, como se fosse um pedreiro, falando do natural, catar cada um de nós e pegar e montar um muro aqui com nós todos e pôr todo mundo. Não. Como é que então, o que isso significa construir sobre o firme fundamento? É fazer com que Jesus, que é a rocha principal, ele é a base, o alicerce, esse caráter de Cristo seja manifestado em nós. É isso que ele quer dizer. Então nós temos que manifestar o caráter de Cristo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mas a gente não manifesta. Isso. Estamos em reforma para melhor atendê-lo. Desculpe a bagunça. Estamos em franca... Atos 2:36. Ô glória! Um pouquinho para trás aí, Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A gente lê isso aqui em português, não dá o impacto que deveria. Ele está falando aqui que Jesus é a pedra fundamental. Ele é a base, o alicerce. E aqui o escritor de o escritor de Atos, que deve ser Lucas, o autor deve ser Lucas, médico, ele declara: saiba a casa de Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez
Kurios e Christos. Kurios era a atribuição máxima do imperador romano. Kurios César. César é senhor. Quando você tinha um romano cumprimentando o outro, era Kurios César. Se ele não declarasse César é senhor, era crucificado. Ele era enforcado, era traidor de Roma. Ele tinha que declarar que o senhor máximo era César. Kurios, quer dizer senhor. Mas essa palavra Kurios, ela tem um peso muito maior do que para nós em português, senhor. Porque a gente chama qualquer velhinho de senhor, amém? Aliás, eu estou meio já de paciência esgotada desse negócio. Quando eu entro no metrô e alguém sai pulando do banco e fala, ô senhor, pode sentar aqui? Por quê? A gente respeitosamente chama qualquer ancião de senhor. Se tiver o cabelo branco, pororó, pô, ô senhor. Mas senhor, para nós, é um senhor de cabeça branca, um ancião. Para eles, se você chamar o cara de Kurios, se chamar qualquer um de Kurios, como a gente chama qualquer um de senhor, você está ferrado. Só tem um Kurios, é César. Ele é o senhor, é o dono, ele é o chefão, ele é o único Kurios. É como adorar, se render ao cara, se sujeitar, se submeter. A gente não se submete ao Senhor. Sim, Senhor, como vai? Tudo bom? Um prazer, Senhor. Mas não por isso eu vou me sujeitar a Ele ou me submeter a Ele como se Ele fosse Senhor da minha vida. Então o impacto é pequeno para nós. E Deus o fez Senhor, Kurios e Cristo. O que é Cristo? Cristo é o Messias, que é o ungido, que é o autorizado. Cristo é o Messias, que é o eleito, o ungido, o autorizado. Ele é o Filho de Deus, o ungido, o autorizado. O espírito do anticristo é um espírito de anti-autoridade, anticristo, porque Cristo é a autoridade, é o autorizado. Ele é quem fala por Deus, Então, Deus o fez Kurios e Cristo, o autorizado, o ungido, o Messias, aquele que vem em nome do Senhor. E o espírito que se opõe a ele, o espírito de anticristo, é um espírito de anti-autoridade, ou um espírito de rebelião, que está solto no mundo, diz o apóstolo João. Já há entre nós muitos anticristos. O espírito de anticristo anda solto no mundo. O que é isso? O espírito de anticristo? Não é que ele é anti-Jesus somente. Ele é anticristo. Ele é anti-autoridade. Pegaram a ideia? Então, esse mesmo Jesus que crucificastes, Deus o fez o cara. Kurios Jesus. Por que mandavam os cristãos, os pequenos cristos? Porque lá em Antioquia, na igreja em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E cristão é cristinho. Entenderam? Se hoje no Brasil eu quiser chamar alguém de uma coisa parecida com um outro alguém, vamos supor, tem o Pelé. Esse aqui é o Pelézinho. Quando você chama o cara de Pelézinho, você já descreveu ele, Ele é um Pelé pequeno. É um projeto de Pelé. É um Pelézinho.
né? Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristinhos. A palavra em grego é cristão. Cristão quer dizer o quê? Pequeno Cristo. Só que quando vira para português, fica uma salada, porque cristão quer dizer um Cristo grandão. É um cristão, mas não é. Ser chamado de cristão quer dizer, você é um Pelezinho, você é um cristinho, né? Então os discípulos foram chamados de cristinhos. Os discípulos foram chamados de cristinhos. Eles são como Cristo, uns cristinhos. Em grego, a palavra é cristão. Pegaram a ideia? Pois é. E isso significa que eles não se rebelaram, mas o aceitaram. Não o rejeitaram, mas o receberam. Esses são os pequenos cristos, cristinhos. E isso fala de lasca de pedra. Uma grande rocha é Cristo. Aí ele explodiu e se transformou no corpo de Cristo em toda a face da terra. E nós somos pequenas lascas de pedras, que somos cristinhos, que em grego é chamado cristão. Mas nós somos uns cristinhos, ou seja, umas lasquinhas de pedra, que juntos a gente edifica um lugar de habitação de Deus, juntos nós formamos o corpo de Cristo, juntos a gente compõe uma única rocha, mas nós somos um monte de lasquinha, cristinhos. Pegaram? É isso que nós somos. Quando isso acontece naturalmente, vamos obedecer o seu plano. O modelo, a direção, o plano deixado por Jesus para a sua igreja é que ela seja aperfeiçoada, chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Enfim, chegue à maturidade cristã através dos 5 dons ministeriais. Aqui onde está dons, você, na tua apostila, muda para ofícios. 5 ofícios ministeriais dados por Cristo a ela. Efésios 4, 8 a 16. Vamos ler? Já deviam saber de cor, mas nós vamos ler. Efésios 4, 8 a 16. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Está falando de Jesus. Foi até o Hades, pegou todo mundo que estava lá embaixo e levou cativo o cativeiro e levou para o céu. Está falando de Jesus. E no verso 11 ele diz, e ele deu. Quem deu? Jesus. Uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Para quê que ele deu? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, esse texto fala da reforma. Esse é o texto da reforma. Reforma em cima das doutrinas de homens que imperaram por muitos anos ao longo da história da cristandade. Muitos anos ao longo da história da cristandade, o povo ficou andando atrás de
o Santo Graal. Estão procurando o Santo Graal até hoje. Acho que vocês já devem ter visto o Harrison Ford atrás do Santo Graal, né? Como é que ele chamava? O Sean Connery. O Sean Connery é o pai dele, mas como é que era o nome do Harrison Ford? Indiana Jones. O Indiana Jones, obrigado. Sai atrás do Graal, do Santo Graal. Ele olha aquele monte de graus lá no final do filme e, bom, Jesus deve ter usado esse aqui, que é de madeira, um negócio rústico. Pegou e acertou na mosca, porque ele é o Harrison Ford. E pegou o Santo Graal e deu certo o negócio. No livro que eu estou lendo, os padres que não acham o Santo Graal em parte alguma, mandam um ourives tecer um molde do suposto Santo Graal. E ele faz um negócio de cera e enche de ouro, e é cheio de filigranas, está escrito no livro, que é todo um ouro, todo trabalhado. E ele tira do molde um cálice maravilhoso, que os bispos olham e dizem, esse aqui ficou bom. Deve ser esse o Santo Graal. Eles mandaram fazer, em 1300. O cara fundiu e falou, aí sim, esse daqui é o Santo Graal. Já tinha aparecido mais uns 2 ou 3 no planeta que diziam que era, mas ninguém tem certeza de nada. Esse aqui na França é o Graal, nossa, e toda a filigrana, e não sei o quê, pó. Então tá. É o Santo Graal, o ourives, foi ele que fez, foi ele e a esposa. Ele e a esposa. Mataram o ourives e a esposa, sim. O padre mandou matar. Mata ele hoje, que é para não vazar. Não vazar a informação qual? Que foi ele que fez o raio do cálice, que eles vão pôr o cálice lá como sendo o Santo Graal. Então a igreja fazia isso. Direto. Que lindo, foi ótimo. Tá bom assim? Tá bom? Bispo, só aprova? Tá. Então, posso matar? Pode. Matou o cara. Toft. E o Santo Graal que eles estão pondo lá no livro é top, né? Ouro, todo lindo. Nada a ver com Última Ceia. Nada a ver. Esse trem todo que nós vivemos a cristandade ao longo da história tem que dar lugar ao verdadeiro cristianismo, o caráter de Cristo em nós. Como é que Jesus vai formar o seu caráter em cada cristão e ele ser um verdadeiro discípulo, um cristinho, né, um cristão autêntico, que tem o jeitão de Jesus? Jesus vai revelar a si mesmo para 5 caras. E um é apóstolo, o outro é profeta, o outro é evangelista, o outro é pastor e o outro é mestre. E esses 5 juntos vão aperfeiçoar os santos. O apóstolo te dá uma revelação que ele tem de Cristo. É a revelação de Cristo? Não. É a revelação que o apóstolo tem de Cristo. 20% ele acertou. Outra é uma revelação que o profeta tem do Senhor Jesus Cristo. Jesus se revelou ao profeta de uma maneira diferente do que ele se revela ao apóstolo. O profeta vem e te transmite uma impressão, uma revelação de Jesus para você, para te aperfeiçoar. É a revelação completa de Jesus Cristo, dada pelo profeta? Não. Ele enxerga, se for bom profeta, 20% de Jesus Cristo. Aí vem o pastor, não vem o evangelista, e revela outra porção, mais 20% de Jesus é revelado. Depois vem o pastor, e mais 20% te é revelado. E vem o mestre, e mais 20% de Jesus, do que o mestre recebeu, do que ele entende ser Jesus, te
te é revelado. Aí você fica com apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre te revelando Jesus. E aí, você tem 100% da revelação de Jesus? Não. Você tem uma revelação que bate no teu coração porque você é apostólico, ou você é profético, ou você é pastoral, ou você é evangelista, ou você é mestre. E você vai gostar mais da revelação que aquele cara deu de Jesus. Jesus deve ser como esse cara está falando, e não como os outros 4. Por quê? Porque eu gosto dele. Bate aqui em mim, eu sou igual a ele, eu penso igual. Por isso tem igrejas proféticas, onde o pastor que está pregando lá em cima é um profeta, não é pastor coisa nenhuma, ele é profeta. E as igrejas são proféticas, e o povo é profético. E eles não saem daquilo, eles têm 20% da informação sobre Jesus, 20% do ministério e 20% de todo o que a igreja deveria ter. Né? Algumas ficam só no venha e encha esse gasofilácio porque você vai comprar uma Ferrari. É só isso, não tem outra coisa. Então, eles têm uma revelação. É um evangelho manco. Mas Jesus, ele conferiu aos 5 a revelação dele para que esses 5 juntos aperfeiçoassem os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nada disso é absoluto, 100%. Ninguém é 100% apostólico. Ninguém é 100% profético. Ninguém é 100% pastoral. Ninguém é 100% evangelista e nem 100% mestre. Cada um de nós pegar um exemplo, 80% apostólico, 5% profético, 3% pastoral, 1%, e a soma tem que dar 100%? Não também. O cara pode ser 50% apostólico, 50% profético, 30% mestre, 10% pastor, 99% evangelista. Cada um de nós tem uma porcentagem que recebe desses 5. Estão comigo? Esse imbróglio todo faz de você o cristão que você é, com uma mensagem X do apóstolo, Y do profeta e etc. E cada um é montado e reage e é aperfeiçoado num nível. Ninguém aqui é 100% alguma coisa e o resto que se vire. Não, ninguém. Não existe isso, entendem? Então, quando os 5 estão em operação, você deve absorver aquela revelação que Jesus está te dando por intermédio daquela vida e aquele dom, aquele ofício dele, e receber o máximo que você puder e ser aperfeiçoado. Mas as coisas encontram eco no nosso coração e você vibra com algumas coisas que um fala. Com o outro, você fala, é bonitinho, gostei, pregou bem, né? Legal. Mas não vibra nada. Nada faz mexer. O outro fala um pouquinho de nada, né? Que não fez efeito na maioria, mas para você, aquilo é tudo que Jesus é. Nossa! Agora vai. É assim que é. E você fica, yes, conta comigo. E vai lá e se inscreve no ministério que o cara lidera. Porque você tem tantos % daquele enfoque ministerial de Cristo que foi ali apresentado para você. Mas os 5 foram dados para que a igreja cresça equilibrada. E hoje eu estou aqui na qualidade de mestre. Eu sou mestre, viu? Tem mestres que esquadrinham as escrituras e sabem o hebraico e o grego e fazem a tradução por eles mesmos. Eu não sou esse mestre. Mas eu sou um cara que Deus deu habilidade para explicar bem as coisas. Aquilo que eu sei, eu explico bem. Tenho dom para explicar. Então, você é mestre? Sou. É profundo? Tem gente muito mais profunda do que eu.
mas eu explico bem. E aquilo que eu sei te é transmitido com excelência. É isso. É fácil para mim ser mestre e ensinar? É. Eu fluo legal. Estou em casa. Eu sei explicar, sei ensinar, estudei pra caramba, sei o que é, tranquilo. É fácil para mim ser pastor? É o parto da mula. Não, você tem que ir visitar o fulano que está à beira da morte e vai se matar, mas eu sei o que é. O que tem a ver com isso? É fácil para você ser apóstolo, né? Presidir, mandar, põe esse para fazer tal coisa, o outro para não sei o que lá, e envia, estabelece. É fácil, é comigo mesmo. É fácil para você ser profeta, e assim diz o Senhor, e fala da parte de Deus para alguém? Não é fácil para mim. Eu me esforço, mas é penoso, assim, tem que fazer esforço, tem que levar o negócio, fico concentrado para escutar Deus falar, sabe, concentrado, não posso errar, eu tenho que ouvir direito e transmitir direito, é difícil. Tem gente que não, Deus está falando assim, não sei o quê, eu falo, pô, o cara não se cala, será possível que escuta Deus assim? Para mim é difícil. É fácil para você ser evangelista? Para mim é fácil. Sentar do lado de um cara no avião e no desembarque lá e está com o meu cartão, eu estou com o dele, ó, você vai nessa igreja aqui que é legal, tal, Jesus, o direto dentro do avião é fácil. Eu falo, não tem problema. Toda essa restauração Deus está levando a cabo através desses 5 ofícios ministeriais que estão disponíveis, Ele mesmo deu para aperfeiçoar os santos. Mas Ele deu para os santos serem aperfeiçoados. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para a obra do ministério. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses percentuais que alguém transmite de revelação de Cristo e os percentuais que você absorve da revelação de Cristo devem fazer de você alguém que vai fazer a obra do ministério. Você é aperfeiçoado para a obra do ministério. E qual é a obra do ministério que você que tem que fazer? Edificar o corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo não é levar alguém a confessar que Jesus é o seu Deus. Edificar o corpo de Cristo é fazer com que o caráter de Cristo seja estabelecido na vida de alguém. Edificar o corpo de Cristo não é tarefa de um. Um transmite um pedaço da revelação, o outro outra, e o outro pedaço, e assim a pessoa é edificada. A obra do ministério é do corpo. Os santos devem ser aperfeiçoados para fazerem a obra, para edificarem o corpo de Cristo. Mas é tudo uma operação conjunta. É de exército, é de tomada, de conquista, de estratégia. Não é pesca de varinha, é uma pesca de rede, que se pesca peixes. Mas para quem lançar as redes, tem que ter um timoneiro no barco que conduz o barco até o lugar que ele sabe que tem os peixes. E ele só dirige barco, não lança rede nenhuma. E depois, dentro do barco, tem que ter um cozinheiro que faz comida para o timoneiro e para os caras que lançam redes. E qual é a função dele? Cozinhar. Não é pesca de varinha, é pesca do corpo, é de rede. Então, edificar o corpo de Cristo, fazer o caráter de Cristo ser estabelecido nas pessoas, é uma função de todos os santos. O ministério é nosso. Vocês foram chamados a serem aperfeiçoados para realizar essa obra. Que obra? Que obra?
edificar o corpo de Cristo. Quem que tem que trabalhar? Nós. E eu junto. Porque antes de ser apóstolo ou mestre, eu sou ovelha. Tenho que edificar também. Isto que eu estou fazendo faz parte, né? Cozinhar e entregar para vocês o alimento faz parte, etc. Essa restauração toda que Deus está propondo e que Ele, por amor a nós, a sua igreja, deu presentes para nós. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, de presente para a igreja, por amor à igreja. Ele não deu a igreja de presente para o apóstolo, viu? Ele deu o apóstolo de presente para a igreja. Muitos apóstolos que se dizem apóstolos vão ter que chegar lá em cima e se explicar, porque eles acham que Deus deu a igreja para eles. Deus não deu a igreja para o apóstolo. Deus deu o apóstolo para a igreja, por amor à igreja. Deu por um propósito de aperfeiçoar a igreja, os santos. Fez para que a igreja se empenhe na obra do ministério. A obra do ministério é edificar o corpo de Cristo. Mas Deus é um bom administrador, amém? Amém? Então Ele pôs prazo. Vocês vão fazer tudo isso aí, e tem prazo para fazer, como bom administrador. Então lá, onde nós lemos em Efésios 4, no versículo 13. Efésios 4, 13. Não adianta vocês ficarem olhando para a tela, aquilo lá é a minha apostila e a tua apostila. Olha para a tua Bíblia. Efésios 4, 13. Ele fez tudo isso e deu de presente para a sua igreja esses dons, esses ofícios. Ele amou a igreja, que é a igreja operante, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá? Olha para mim. Já chegamos à unidade da fé? É só você ir visitar uma igreja aí na esquina e ver o que se prega lá. E depois, se você não estiver contente, você visita a igreja no outro bairro e o que se prega ali e acolá. E em todos esses supostamente teleevangelistas, e você vai ver que nós não chegamos à unidade da fé. Porque ainda tem gente que proíbe o falar em línguas, e tem outros que ficam bravos se você não guardar o sábado, né? Você tem que não trabalhar de sábado, e outros que você come ou você não come, ou você bebe ou você não bebe, e assim vai. Então, nós não chegamos à unidade da fé. Nós não chegamos à plenitude da estatura de Cristo, ao conhecimento de Cristo, do Filho de Deus. Não chegamos. E então, até que a gente chegue, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão operar e vão aperfeiçoar os santos, até que a gente chegue à unidade da fé. Depois que chegou, não tem mais a necessidade de ninguém que te ensine. Quando é que vai acontecer isso? Nós abordamos um pouquinho desse negócio na última aula, falando sobre Cristo. A palavra declara estar retido nos céus, os céus o retêm, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas.
Lembram que eu falei isso? Lembram? Cristo fica retido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Vamos ler isso aí, vai, que é para você não achar que eu estou inventando. É Atos, não sei se é 2 ou 4. Alguém acha para mim aí? Tempo da restauração, digita aí e me acha qual é o versículo. Os céus o detêm até o tempo da restauração de todas as coisas. Alguém acha isso aí para mim? É Atos 2 ou Atos 4? Um dos dois lugares. O tempo da restauração de todas as coisas. 3? Não é nem 2 nem 4, é 3. Amém. É isso aí. 3:21. Não, vamos ver o 20, ó. E envie ele, Deus, né, o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Quer dizer, então veja só. Presta atenção no raciocínio. Nós estamos falando que esses 5 ofícios ministeriais foram dados à igreja para aperfeiçoar os santos. Isso tem prazo, até que a gente chegue à unidade da fé. Já chegamos? Não. Então está valendo, ok? E aí nós vamos chegar à unidade da fé, como lemos lá em Efésios 4, e à plenitude da estatura de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, né? Pronto. Aí não precisa mais ninguém que te ensine. Mas tem esse versículo que diz que convém que os céus o recebam, detenham. Jesus tem outras versões que diz o retenham, em vez de o recebam. Convém que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então vai chegar um tempo em que, 1, 2, 3, já chegou. Vamos restaurar todas as coisas. Tem um grupo no meio evangélico que acha que nós temos que restaurar todas as coisas. Tudo. Nós temos que chegar à unidade da fé, nós temos que conhecer o Filho de Deus na sua plenitude e temos que todos nós chegarmos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. Quando isso tudo está restaurado, que nós todos tivermos santinhos, Jesus volta. Porque aí o céu, que o retinha até o tempo da restauração de todas as coisas, já não o retém mais, ele é liberado para vir. Porque nós restauramos todas as coisas. Nós fomos aperfeiçoados. Entenderam? Tem um grupo no meio evangélico que se chama Kingdom Now. Reino já. Kingdom Now, reino já, que põe o fardo e a incumbência dessa restauração em nós. E se Jesus não voltou até hoje é por nossa causa, que aqui ninguém está restaurado e já devia estar. Kingdom Now fala de você transformar o teu caráter à imagem de Cristo e ser irrepreensível e não se achar pecado em você, caráter de Cristo em todo mundo. Não vai rolar. Não vai rolar porque eu olho no espelho de manhã e falo, não estou mais te aguentando, devia te dar uma porrada. Qual que é o outro aspecto que é o correto? É que Jesus Cristo é o restaurador. Esse é o certo. E convém que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando chegar o tempo
da restauração de todas as coisas, Jesus vai ser liberado do céu e vem aqui para restaurar. E quando Jesus vier e restaurar, quando ele voltar, a palavra de Deus declara que o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E já não vai mais precisar que ninguém vos ensine. Todos serão cheios do conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Então, chegado o tempo da restauração de todas as coisas, o restaurador é liberado do céu e ele vem e restaura. Então, quando é que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão perder o emprego? Quando o restaurador chegar, quando ele voltar. Até lá, por mais que a gente trabalhe, sempre vai ter uns peão de sacanagem. Sempre. Então a gente não chega na unidade da fé. Porque o cara manda fazer um graal e manda matar o cara que fez o graal e diz para todo mundo que aquele é o graal que Jesus usou. Vocês acham que isso parou na Idade Média? Continua. Hoje o cara não faz um graal, ele vende meia. Vende as meias. 153 pau um par de meia. Por causa dos 153 grandes peixes na rede. Então estabeleceu-se que o preço do par de meia é 153, porque tinha 153 peixes na rede. Pronto. Não é? Lógico. Não muda. É treta. Encrenca. Problema. E enquanto a gente estiver falando problema, né? Não muda. Só depois que Jesus voltar e restaurar é que nós vamos conseguir falar problema. Por enquanto a gente fala estátua. A gente fala distrair o dente. Né? Outro dia um foi levar a mulher para operar o último. Vou levar a minha mulher para operar o último. Ah, é? Tem de tudo. Tudo crente. Foi restaurado? Por que você está chegando agora? Eu fui distrair o dente. Ah, é? Levou ele no cinema? Ah, já não é. Vamos restaurar o quê? Nós não chegamos a este ponto, portanto ainda necessitamos do apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Como é que isto é operado em nós? Pela palavra de Deus, plantamos a palavra em nós, pois ela é semente. E com toda certeza vai brotar, crescer, dar frutos, e seremos o que a palavra diz que devemos ser. Amém? Não tem outro método. Leia, medite, pratique a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Decida-se a buscar a presença de Deus com disciplina. Lucas 11 declara: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. O que ele está dizendo? É que nós temos que ter fome. Temos que ter fome. Se você for um crente 6 horas, o que faz um crente 6 horas? 6 horas aí que eu fico assistindo aqui, não faço nada. Se você for um crente meia boca, se você for um crente chupetinha, né? Pipoca que fica pulando de igreja em igreja, você não vai meditar
e não vai aprender a palavra e não vai pedir até que te seja dado. Se você continuar sendo um crente, um pé na igreja e outro no mundo, crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo, crente Raimundo, você não vai receber nada de Deus. Então, a gente continua precisando de instrução. Deus vai manter os instrutores. E nós vamos precisar, cada um de nós, meditar, aprender a palavra e praticar a palavra. Porque se não praticar a palavra some. Só praticando é que ela permanece. Se não praticar, ela vai embora. É como tocar um instrumento. Eu fiz 4 anos de faculdade paulista de música e tocava violão e tocava as bossa nova que o João Gilberto toca. Ou tocava, né? Agora ele já não toca mais nada. Tudo, sabia tudo. Todos aqueles acordes com todas as dissonâncias, abria os dedos assim, que parecia um negócio. E agora? Gente, se eu tocar parabéns a você, tá bom demais. Por quê? 30 anos sem tocar. Foi tudo embora. Vai tudo embora. A prática mantém você afiado e afinado, tanto no instrumento quanto na palavra de Deus. E precisa praticar a palavra. Não adianta vir aqui e aprender e depois sair daqui e não fazer o que aprendeu. O resultado, assimilaremos o caráter de Jesus, pois só assim seremos capazes de andar como ele andou. Isto é, teremos o estilo de vida de Jesus em todas as áreas de nossa vida, no pensar, no falar, no agir, no tratar com os outros. É isto que o mundo necessita ver. E esta é a vontade de Deus para nós. É pregar a mesma coisa que faz, que vive. Viver o que prega, pregar o que vive. Viver o que prega, pregar o que vive. Muitos servos de Deus sobem numa plataforma para falar a palavra de Deus e ele troca de voz e de idioma. Subiu aqui, amados, amantíssimo Deus, oh glória, aleluia! E muda de voz, vira um negócio plastificado, né? Crente, pastor tem que pregar desse jeito. É uma coisa pasteurizada. Não vive o que prega. Não prega o que vive. E depois ele aparece numa fotografia em adultério, numa falcatrua, ou com um monte de grana na cueca. Ou dentro da Bíblia. Alô? E depois ele vai visitar o Bolsonaro também. Quer dizer, nada. Nada, 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 nada. Mas tem gente que é aqui em cima o que é aí embaixo. Se olha o cara, é o mesmo. Não mudou nada, né? Se ele tem um jeitão, ele continua com aquele jeitão. O jeitão o denigre? Não. É um jeitão dele, mas uma coisa que... mas ele não vira um santo no altar e depois ele desce de lá e avacalha. Isso não dá para entender. Então tem que praticar, pregar o que vive, viver o que prega. Ah, mas eu não prego, pastor. Está ferrado. Vai para o inferno. Está frito. Ah, mas sabe, eu prefiro ficar na cozinha, né? Eu cozinho, né? Ah, ok. E não prega nem para o parceiro ali do lado que serve, né? Nem para o cara do Uber, você não fala nada, não prega. É crente agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Vai para o inferno. Ah, vai.
Porque Deus disse: ide e pregai o evangelho. Não tem jeito. Ah, não, mas é que eu sou tímido. Você vai para o inferno tímido. O inferno está cheio de gente tímida. Venceremos todos os obstáculos como Jesus venceu. Amém? 1 João 5, 4 e 5. Vamos lá. Lá no fim da Bíblia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então, não venha me dizer que você é tímido, que você é, enfim, acanhado, que você é introvertido e que você não foi feito para a batalha. Não. Nossa fé vence o mundo. O mundo diz que religião e futebol não se discute, mas Jesus decide pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que você tem que fazer. Se você diz: Jesus é Senhor, Jesus é o meu Senhor, e Ele te diz: ok, beleza, vai, e você não vai, está dizendo: é Senhor nada. Eu digo na frente dos outros que Ele é Senhor, mas não manda em mim. E pronto. É esse um quadro da grande realidade de uma igreja que precisa de uma restauração. Jesus é Senhor bulhufas. Você pode até dizer que Ele é, mas fazer o que Ele fala para você fazer, você não faz. Então, que raio de Senhor é esse? Jesus viveu em meio a problemas. A família de Jesus era problema. Diga para o seu vizinho: a família de Jesus era problema. Os irmãos, tinham ele aqui. Não queriam mais ele em casa. Mandaram ele embora. A família de Jesus era problema. Fala para o teu vizinho aí: não é teu privilégio a tua família. Viu? Tua família é uma bênção. Amém? Tua família é uma bênção. É, pastor, é porque você não conhece a minha família. Bom, o máximo que pode ser, a tua família é igual a família de Jesus. Pronto. As autoridades civis e religiosas eram um problema na vida de Jesus? Problema. Toda hora ele tinha que sair fora porque iam matá-lo, iam prendê-lo, iam apedrejá-lo. Problema. E o povo? Problema na vida de Jesus. Você tem problema com o povo? Jesus também. Problemão. Eu falo e o povo tira o maior sarro. E o povo que trabalha comigo, xiii. E o povo onde eu estudo, xiii. E os discípulos eram problema para Jesus? Problema. Os discípulos viraram para Jesus e falaram: Senhor, só quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma eles? E Jesus disse: vocês não têm ideia do que vocês falam mesmo, né? Seu bando. Que é isso? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu lá vim para queimar os caras do mundo, eu vim para salvá-los. Discípulo, problema. Mas ele, Jesus, é mais que vencedor. Amém? Manifestaremos Deus ao mundo. Foi isto que Jesus Cristo fez. Mas ele voltou para o céu e deixou a igreja em seu lugar. A igreja é o canal de Deus na terra. O Espírito Santo, o poder e a autoridade de Jesus foram dados à igreja. E não devemos temer nada. Na verdade, eu preguei outro dia, até que você cumpra todo o propósito de Deus para a sua vida, você é imortal. Não adianta nem tentar se matar, porque não morre. Depois que o propósito de Deus se cumpriu para você, aí se cuida, porque aí, bom, chegou a tua hora. Acabou, sobe para cá, vamos ficar junto. Mas até esse momento, não tem que temer nada. Nada, nada. O propósito de Deus para a nossa vida, ele se expande.
Alô? Presta atenção. Se você for um dos que vai, porque Jesus disse, ide, e pregai o Evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Se você for, como Jesus diz para ir, obedecer e pregar e fazer discípulo, o propósito de Deus para a tua vida cresce. Ele fala, testei o cara, ele foi fiel no pouco, põe ele mais sobre tal, e manda os anjos ampliarem as tuas tarefas. Não é que o cara é bom? Fez aquilo, o basicão, e agora já está no nível médio, e joga ele mais para cima aí, vamos lá, põe o cara, e o propósito de Deus para a tua vida vai crescendo. Se o propósito de Deus para a tua vida vai crescendo, você vai ficando cada vez mais imortal. Aleluia! Até que todo o propósito que Deus tinha, todos os planos que Ele tinha para você, a tua idade avançada, já dizem, cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, fui. Aí você vai. Não é legal? Mas o que eu quero dizer é, Deus tem um propósito para a tua vida, o basicão. Você fala, não, isso daí dá um trabalho louco. Ixi, já sei que o sofá está tão gostoso, sair daqui no pleno domingo, não vou. E não vai, e não vai, e não vai, e não vai. E não vai, o propósito de Deus para a tua vida encolhe. E aí você se torna mortal. E aí tem um texto da Bíblia que diz assim, o machado já está posto à raiz da árvore. O que fica esse cara ocupando espaço na terra e não dá nenhum fruto? Corta. E corta. Vamos deixar a terra para árvores que dão fruto. Não está dando fruto algum? Tira da frente. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Se Jesus vem e olha e não acha fruto, e não acha fruto, e não acha fruto, os propósitos de Deus para contigo encolhem. Fala, rapaz, dei todas as chances para ele, o menino... Então, você acaba mortal. Mas enquanto você vai e busca, e serve mais, e serve mais, e serve mais, e os propósitos de Deus continuam na tua vida, e Ele quer então, espera a quem enviarei? E você diz, envia-me a mim, Senhor. E Ele, ok, envia ele. E você vai. E daqui a pouco tem mais um outro lance que é muito mais complicado. E Deus fala, quem que eu vou enviar agora? Esse negócio é complicado. E você diz para Ele, pode me enviar, Senhor, eu vou. E Ele acha você outra vez, e Ele olha, o teu coração é totalmente dele, Ele te envia. E você cumpre. E Ele te envia e você cumpre. Rapaz, pode o cara meter um 38 na tua cara e atirar que a bala não sai. Eu conheço vários casos assim. A bala não sai. Né? Aí depois que tirou da tua cara e fala, mas essa porcaria não está funcionando, e atira para cima, a bala sai. Mas na tua cara não sai. Bem-vindo à imortalidade. Vamos servir o Senhor. Amém. É isto que o Pai espera de nós. Cada dia temos que estar mais próximos deste alvo. O que tornará natural e fácil fazer a vontade de Deus em todas as áreas. Vamos decorar 2 Timóteo 1,7. E a gente encerra por hoje. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Como é que é 2 Timóteo 1,7? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem outra versão aí?
Poder, amor e autodisciplina. É um espírito que não produz covardia. Esse é o espírito que Ele nos deu. Quem mais tem outra versão? Vamos. Temor. Fortaleza, amor e moderação. Pegaram a ideia? A palavra melhor é covardia. Covardia não quer dizer que você não tenha medo. Covardia é enfrentar os medos. É ser forte para sublimar o medo e ir adiante. Mesmo que você esteja borrado. Mas você vai. Isso é um espírito de coragem, não de covardia. Não significa ser corajoso, não quer dizer que você não tem medo. Porque quem não tem medo é uma besta quadrada. Mas você tem que ser corajoso, apesar do medo, você não se deixa parar. Porque covarde, olha o medo e breca, e trava. Deus não nos deu esse espírito de uma coisa temerosa e que te imponha medo, faça com que você seja paralisado e breque. Isso é um espírito de covardia. Então, não fique pensando que você tem que ser destemido. Destemido, não tem temor de nada. Um cara que não tem temor de nada é uma múmia. Se mete em coisa e morre que nem mosca. Não. Você tem que ter temor, você tem que ter medo. É natural isso, mas você não tem que se deixar vencer pelo medo e se acovardar, mas você tem que vencer o medo e ser corajoso. Ele nos dá espírito de poder, coragem, força, fortaleza. De equilíbrio. Por último moderação, equilíbrio, isso. Porque moderação e equilíbrio vão fazer com que você pese as situações que você está enfrentando para ter sabedoria para enfrentá-las. Porque tem diversas vezes em que o certo a se fazer é recuar, viu? Não é para enfrentar e dar a cara a tapa e morrer e virar baixa de guerra. Isso não quer dizer que você seja o corajoso da história, mas pode ser burro. Então, equilíbrio e moderação também vem do alto. Então, a covardia não vem do alto. Porque às vezes você se acovarda quando você não deveria se acovardar. E o Espírito está te dizendo, vai, eu sou contigo, enfrenta. E você tem que ir, e não se deixar temeroso. Florzinha de Jesus, né? Que na primeira que o diabo dá uma rugida como se fosse leão, você apavora. Não pode. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é ministrada ao nosso coração e que ela possa ser praticada. Que nós possamos, ao ouvir, sermos operosos e que, operando a Tua palavra, ela não se afaste de nós, mas ela seja uma evidência do nosso viver em Cristo. Que Teus filhos e filhas recebam mais um pouco do caráter de Cristo, sejam aperfeiçoados, operem na obra do ministério e eles sejam varões e varoas que são achados edificando o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém?